Boa noite a todos. Obrigada, Rui, pela apresentação. Sim, hoje vamos falar de stress, e que nós normalizamos muito esta palavra. É comum, é fácil nós dizermos estou estressada, sinto-me estressado, mas atenção que isto é muito mais sério, muito mais profundo do que nós possamos pensar. Então, o meu nome é Cátia Batista, eu sou naturopata há 25 anos, ok? Sou uma estudante da saúde, das pessoas, da vitalidade e, sobretudo, da regeneração. E hoje venho apresentar este tema. Quando o Rui me falou, eu sugeri este tema porque, de facto, este ano está a ser muito impactante a quantidade de pessoas que eu tenho visto em consultório com níveis exacerbadíssimos de stress. Por isso, é um tema que eu queria trazer pela importância do mesmo. Eu vou partilhar aqui os meus slides, está bem? Para acompanhar esta apresentação, para que a apresentação seja mais fluida. Estão a ver os meus slides? Deem-me só feedback, por favor. Acho que sim. Estamos a ver, sim. Cátia, estamos a ver. Ok. Então, antes de mais, nós vamos falar da nossa luz interna, interior. Eu sei que este conceito parece assim um bocadinho estranho, nós temos luz dentro de nós, sim, eu já vou clarificar isso, e é algo tão simples, e o nosso corpo funciona por fotões de luz, por isso, esta é a parte mais importante. Então, como eu disse, eu venho falar de stress e eu gostava de começar por esta frase de Bruce Lipton, que é um biólogo, é um estudioso, é uma pessoa que eu respeito muito e com quem eu tenho aprendido muito. Mais de 85% das doenças são causadas por stress. Vejam bem que o stress é um fator também, é um fator causal e, de facto, nós temos que olhar para isto não só como eu tenho stress, mas também o que este stress vai impactar ao nível das nossas células. Eu hoje não vou ser muito aprofundada, o meu objetivo é trazer só aqui o conteúdo simples e básico para depois trazer a solução. E por isso vou falar aqui do stress de uma forma assim mais ligeira. Há dois tipos de stress hoje em dia que estão muito, eles existem e coexistem ao mesmo tempo e no mesmo espaço. É o stress agudo, também chamado de distress, que é como uma ultrapassagem rápida, focada e necessária. Se nós fôssemos carros, era assim, percebem? É momentâneo, é imediatista, é um stress avassalador, mas num curto espaço de tempo. Depois temos o stress crónico, que é como conduzir um carro com um pé no acelerador e um no travão. E o que é que isto vai provocar? Os entendidos em carros, que eu não sou, ok? Dizem que o que provoca é um sobreaquecimento e, no nosso caso, aquilo que provoca é uma destabilização completa do nosso corpo. Então, sendo mais clara agora, o stress agudo grita, ele destrói num instante, ele deixa-nos impactados naquele momento. O stress crónico, ele vai sussurrando, ele vai corroendo lentamente, mas também o que acontece é que ele é constante. Quer um, quer outro pedem urgência numa atuação. E o que se passa nos dias que correm é que nós vivemos assim. Quantos de nós, e eu quase dizia para vocês colocarem aí no chat o número 1, quantos de nós são multitasking, ou seja, multitarefas diariamente? Eu acho que todos nós já fizemos ou já vivemos isto momentaneamente. Esta imagem eu acho que retrata bem o que é um stress agudo. É um stress negativo, é um stress intenso, é visto no nosso corpo como uma ameaça, uma sobrecarga emocional. Existe num curto espaço de tempo, mas é recorrente e normalmente aquilo que provoca é sensações de ansiedade, de medo, de frustração, de incapacidade de lidar com as situações. As pessoas normalmente recorrem ao médico com a sensação de taquicardia, o coração dispara, tensão muscular, insónia, irritabilidade e choro fácil. Vou-vos dar um exemplo claro quando é que isto acontece. Quando nós recebemos uma notícia altamente impactante, ou então quando no trabalho temos um momento de estabilização completa, um conflito, por exemplo, acontece isto. Depois temos um outro tipo de stress, que é o stress crónico, que é uma exposição um bocadinho mais prolongada, em que os fatores podem ser de mais baixa intensidade, mas normalmente podem durar semanas, meses ou mesmo anos. Levam um esgotamento físico e emocional, a doenças crónicas como a hipertensão, a gastrite, a depressão e até o envelhecimento precoce. As pessoas recorrem ao médico normalmente e dizem: eu sinto-me em fadiga constante, eu tenho falta de concentração, tenho alterações do apetite e do sono, tenho queda ao nível da imunidade, estou sempre doente, tenho a sensação que estou sempre doente. E deixem-me-vos dizer uma coisa, o que eu tenho verificado é que exemplos disto é, por exemplo, o stress financeiro, o stress familiar e também o stress laboral. São os três fatores que mais influenciam para esta situação. Porquê? Porque nós não conseguimos resolver qualquer uma destas situações num curto espaço de tempo. Às vezes o stress financeiro leva as pessoas a demorarem meses ou anos a conseguirem colmatar ou modificar as suas finanças e o seu estado.
Então o que é que acontece? Esta imagem também é esta característica. Eu tenho mil e uma coisas na minha cabeça, eu sinto-me assoberbada ou assoberbado e é algo que é avassalador. Mais uma vez eu pergunto, quantos de nós já não sentiram ou não sentem isto, mas que está lá num fundinho qualquer que a gente não quer ligar, mas vivemos em stress permanente. E agora queria-vos mostrar o que é que acontece dentro do nosso corpo quando nós estamos sujeitos a longos períodos de stress. Então isto é uma imagem Kirlian, ou seja, uma fotografia das nossas células, ok? Sem stress, as nossas células são uniformes, arredondadas, bem organizadas, elas têm um brilho, elas têm as suas funções equilibradas, há homeostase, ou seja, equilíbrio nas nossas células. É a imagem que vocês veem no ecrã à vossa esquerda. Já em contrapartida, quando nós estamos sob a influência de altos níveis de stress ou períodos de stress muito intensos, as células apresentam-se de forma irregular, elas estão rodeadas por uma luz alaranjada ou avermelhada, têm sinais de inflamação, a estrutura não está bem definida, há danos oxidativos. O que é que isto quer dizer? Que as células têm pouco oxigênio dentro delas e há stress mitocondrial. As mitocôndrias são os organelos dentro das nossas células onde se produz a energia. Vamos chamar assim, são as nossas fábricas de energia. E o que é que acontece mediante isto? É que as nossas células perdem a sua eficácia e elas ficam mais dificultadas, ou seja, dificultam o seu próprio processo de funcionalidade. O que é que eu gostava de mostrar? Gostava de mostrar esta situação em concreto, que é o quê? O que é que acontece, quais são as consequências biológicas quando nós estamos sujeitos a elevados níveis de stress, seja agudo ou seja crónico? Então, o que é que nós temos menos oxigênio no nosso corpo, as nossas fábricas de energia reduzem a sua produção, há um envelhecimento celular, há uma inibição da nossa regeneração, isto quer dizer que nós envelhecemos mais rapidamente, e quando um terreno é tóxico, qualquer agricultor sabe disto, não há semente alguma que consiga proliferar, ok? Mas é isto que acontece. E agora vou-vos explicar, eu vou-vos falar mais à frente, o Rui já falou na questão das células estaminais, mas quando o terreno é tóxico, estas células estaminais não conseguem ser reativadas. Entendem? Por isso, vamos avançar aqui um bocadinho. Eu sou uma pessoa de ciência e gosto de me basear, eu já vos disse na evidência que eu tenho visto em consultório, que tenho falado com os profissionais de saúde, nós estamos a ter níveis de stress muito elevados e isto é prática diária nos consultórios dos profissionais de saúde. Mas o quanto realidade é isto que eu quero trazer hoje. Há uma revisão de 2017 que indica que entre 75% a 90% das doenças humanas estão relacionadas com a ativação de sistemas de stress internos. Atenção uma coisa, nós podemos e estamos aptos a lidar com o stress. Não estamos aptos a lidar com níveis exacerbados de stress, que fique claro isto, ok? Outra coisa também é um estudo de 2016 que afirma que 70% da população com doenças graves é seriamente afetada pelo stress crónico. E vocês podem perguntar, Kátia, mas afetada em que medida? Doenças cardiovasculares, distúrbios metabólicos, aqui estamos a falar das doenças autoimunes, imunodepressão, estamos a falar aqui de todas as patologias associadas à imunidade e problemas mentais. Por isso, digam-me lá se isto não é realmente um flagelo que está a acontecer na sociedade, isso não é a causa, ou pelo menos uma das causas mais expressivas para nós estarmos a ter índices tão elevados de várias patologias e com dificuldade de conseguirmos gerir essas patologias, porque não estamos a atuar na causa, que se chama stress. Então, continuando aqui um bocadinho, mais uma vez eu fui buscar à ciência e quis perceber o stress crónico, quais são os estudos mais impactantes que foram feitos. Primeiro que tudo, há aqui um resumo, é que o stress crónico atua ao nível físico, tem impactação ao nível físico, mental, emocional e na nossa vitalidade. Por isso não é dizermos só assim, eu sinto-me estressada e a minha cabeça está assoberbada. Não, e as minhas emoções estão destabilizadas e a minha energia não está bem. Depois, por outro lado, eu fui buscar os estudos mais relevantes e o estudo começou em 1993, vejam bem, e o último estudo foi em 2025. O estudo de 1993, eu fui ler só a parte sumária do estudo, aquilo que dizia que havia uma redução persistente das células, pois o estudo de 2025 dava alertas e conselhos que era evidente começar a tratar isto de uma outra forma. No entanto, não está a ser feito, ok? Está sinalizado o problema, mas a atuação do problema não está a ser vista em termos mundiais de uma forma assertiva. Então vamos ao stress agudo. O tal stress que eu digo que é tipo uma síncope nervosa em que a pessoa pode ir até ao desmaio.
também tem afetação física, mental, emocional e vital. Por isso, quer um, quer outro, atua em várias áreas do nosso corpo. Também o stress agudo, há um estudo de 1993 e o último foi feito em 2025. E aqui o de 2025 foi feito com 25 mil pessoas e é alarmante os dados que aparecem. É mesmo alarmante os dados que aparecem. Por isso, apresenta várias sugestões, nomeadamente que as pessoas devem olhar para isto com olhos de ver, que os profissionais de saúde devem adotar medidas de saúde, mas que eu saiba pouco está a ser feito para a necessidade que existe. No entanto, eu resolvi também, porque trabalho em Portugal, é verdade aquilo que o Rui disse, eu trabalho em Portugal, mas trabalho para o mundo inteiro, mas eu gostei e fui buscar à Direção-Geral de Saúde e ao INE estatísticas para nós vermos como é que está a acontecer isto em Portugal. Então, sintomas de ansiedade em população acima de 16 anos, atenção, 16 anos ainda são adolescentes, houve um aumento de 32%, sendo que 10,4% têm sintomas graves. Trabalhadores com sintomas de saúde mental no trabalho aumentaram 20%. O custo anual por absentismo por saúde mental aumentou e que é, atenção que eu não sou da área de finanças, ok? Mas ao nível das empresas aumentou 48 milhões de euros. O custo anual do Sistema Nacional de Saúde por absentismo de profissionais de saúde, e eu achei este dado muito interessante porque temos aqui 2019, que é ano pré-pandémico, 2020, já ano pandémico, passou de 52,6 milhões para 58,5 milhões e não tenho dados mais atualizados, não consegui encontrar, seria interessante vermos, mas não consegui encontrar. E a percentagem do orçamento do Sistema Nacional de Saúde para esta temática aumentou de 2,3 para 4,5. Digam-me se isto não é relevante e não precisa de ser olhado de uma outra forma. Por isso, está aqui um bocadinho, quem é da área de economia, finanças, etc., consegue perceber que estamos aqui a falar de dinheiro, estamos aqui a falar da saúde das pessoas e estamos a falar aqui, sobretudo, também no caso dos profissionais de saúde, que é como é que estes profissionais estão a atender outras pessoas, que níveis de stress é que eles estão e como é que eles estão a atender outras pessoas. Então, urgente olharmos isto de uma outra forma. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu acho que aqui é que nos vai levar à solução. Quando o stress ultrapassa o limite do corpo, será que nós podemos fazer estas perguntas? Como a regeneração celular e energética, ou seja, ao nível da nossa energia, pode restaurar o equilíbrio? O que é necessário ser feito para nós regenerarmos? E se o corpo soubesse exatamente como se regenerar, será que isto é uma viabilidade? E se bastássemos dar uma chave, a chave certa para o corpo se regenerar, será por aqui o caminho? Agora vamos falar que existe de facto uma tecnologia. Eu coloquei aqui sob a forma de pergunta, mas vou já fazer em forma de afirmação, ok? Existe uma tecnologia sem invadir o nosso corpo e com apenas a amplificação do que já existe dentro de nós que pode nos ajudar, ok? E é sobre isto que eu hoje venho falar. Porque se a medicina convencional, se os estudos científicos ainda andam à procura de respostas, como atuar, pois já existe essa tecnologia, ou pelo menos uma tecnologia que nos possa ajudar nessa medida. E eu hoje venho falar exatamente da tecnologia da LifeWave, ok? A LifeWave é uma empresa americana, tem 21 anos feitos em julho no mercado, não é uma startup, não é uma empresa que apareceu do nada, é uma empresa que está patenteada em alguns dos seus produtos, dos seus adesivos. E o que é que ela utiliza? Como é que ela utiliza? Qual é a estratégia? Ela usa a luz infravermelha do nosso corpo. Lembram-se de eu vos ter dito que nós temos luz interna? Pois bem, ela vai utilizar David Schmitz, que é o CEO da empresa, é o investigador. Ele começou a olhar para o nosso corpo de uma outra forma, que é: corpo, diz-nos lá o que é que tu tens de especial. Diz-nos lá o que é que se passa contigo. O que é que nós podemos maximizar dentro de ti? E então esta luz, o que é que vai acontecer? Este adesivo que eu já vos vou apresentar, está aqui na minha mão, mas eu já vou mostrar melhor. O X39, ele vai modelar os sinais biológicos naturais. Kátia, o que é isto dos sinais biológicos? Olha, um sinal biológico é nós respirarmos, outro é nós comermos, outro é nós dormirmos, outro é nós acordarmos, outro é nós irmos à casa de banho. Isto são sinais biológicos naturais que nós fazemos de forma inata. Ninguém pensa: eu agora vou respirar, eu agora vou acordar, eu agora vou dormir. Isto é algo natural em nós. Claro que muitos de nós já não é natural porque nós não estamos funcionais. Se nós realmente nós temos um mecanismo para nos adormecer e para nos acordar, mas já não funciona com todas as pessoas. Porquê? Porque há stress oxidativo dentro de nós. Então o X39 vai ativar o peptídeo de cobre, o GHKCU, que é chamado também o peptídeo da juventude. Eu já vou falar dele mais à frente, eu só queria que ficassem com esta ideia. E este peptídeo vai ativar as células estaminais, que eu também já vou falar um pouco mais à frente dela. Então vamos lá, falando só desta questão da luz.
Quando me falaram a primeira vez desta tecnologia, à luz, eu pensei, eu sabia que realmente as nossas células comunicam por biofotões. Imaginem o que é um código Morse entre as nossas células, que em vez de ser um código Morse por toques, é por luz. 2 toques representa algo, 3 toques representa algo. É assim que as nossas células comunicam umas com as outras. É assim que as células organizam as nossas funções biológicas. Quando há falta de luz, vocês devem pensar que o que é que acontece? Instala-se a doença. E é simples, não há muito mecanismo à volta disto, é assim que funciona. Então, esta empresa, a LifeWave e David Schmidt, começou a pensar, ok, se as células funcionam por luz, e por isso a palavra fotobiomodulação, foto vem de luz, bio vem de biológico, modulação vem da alteração. Então, se eu maximizasse o comprimento de onda, ou seja, se eu maximizasse a luz, como é que eu faço com que a luz seja constante, contínua, forte no corpo humano? Foi isto o pensamento de David Schmidt. Então esta tecnologia atua de forma a refletir essa luz. E eu agora vou explicar isto de forma muito simples. Todos nós já vimos um painel solar, certo? O painel solar tem nanocristais que estão virados para a luz, certo? Luz do sol. Pois este adesivo que está aqui na minha mão, vocês conseguem ver? Oi? Desculpem lá, ele faltou. Sim? Ele está impregnado numa membrana nanocristais também. E estes nanocristais eu vou colocar externamente na minha epiderme, ou seja, na minha pele, eu tiro aqui estas partezinhas, vocês estão a ver, de papel, e ele vai colar na minha pele. Pronto. Ao colar, estes nanocristais vão entrar em contato com a nossa luz, porque a nossa luz está em todo o nosso corpo. Então, o que é que vai fazer? Vai modelar o comprimento de onda, como está esta imagem aqui à vossa esquerda. Ao modelar este comprimento de onda, esta modelação simples, mas científica, vai ativar o tal peptídeo de cobre, que é o peptídeo da juventude. Ele é tão importante que hoje em dia há cremes feitos com este peptídeo, vejam bem, mas se nós temos dentro de nós não temos que ir buscar fora, temos é que ativar aquilo que já existe dentro de nós. Então este peptídeo promove a ativação das ditas células estaminais adormecidas, ajuda a regenerar as células e a reparar os tecidos, reduz a inflamação e a inflamação é um dos fatores também de envelhecimento, ajuda a modular os genes associados à longevidade. Em conclusão, o que é que ele vai fazer? Vai melhorar a nossa capacidade de autorregeneração, a nossa vitalidade e a regeneração celular. Então, realmente, o que é que acontece? Se nós conseguirmos fazer isto, o nosso corpo começa a revitalizar, nós começamos a regenerar. Aquela questão de o stress oxidativo, ou seja, o nosso terreno biológico melhora muitíssimo. E o fator causal inicial, que é o stress, começa a dissipar-se. Agora vamos às células estaminais. Todos nós já ouvimos falar de células estaminais, desculpem, mas não seja pelo cordão umbilical dos bebês. Mas isso é a célula de um bebê. Todos nós, seres humanos, temos células estaminais. Só que o que é que se passa? Porquê é que elas estão inativas? Porque a partir dos 30 anos nós temos cerca de 50% dessas células ativas e aos 60 só temos 10% dessas células ativas. E porquê é que elas só estão ativas nesta? Porque nesta altura da vida nós já temos níveis de stress super exacerbados. Por isso, vejam realmente aqui. Então, mas como é que nós mudamos isto? Todas as pessoas que eu vejo em consultório dizem-me assim, doutora Cátia, diga-nos onde é que é o botão off de desligar o stress. Eu digo, esse botão não existe, não há um botão. Há realmente uma forma de nós fazermos, há uma forma de nós melhorarmos a nossa saúde. Estas células estaminais são realmente as responsáveis pela regeneração dos nossos tecidos. Mas como eu vos disse, elas estão inativas porque precisam do peptídeo de cobre. O peptídeo de cobre precisa ser ativado e é ativado através do X39. Vocês veem que é muito pouco o que nós temos que fazer, é colar um adesivo. Nós colamos um adesivo, o adesivo vai fazer este encaminhamento todo. O corpo humano renova cerca de 330 bilhões de células por dia, corresponde mais ou menos a 1% do nosso corpo. Vocês estão a imaginar que enquanto nós dormimos, porque a renovação solar acontece mais quando nós dormimos, o trabalho que está a ser feito dentro do nosso corpo é incrível. Se todas as nossas células renovassem com a mesma cadência, que não acontece, porque há células que renovam mais depressa, há outras que são mais lentas, têm tempos de vida diferentes, mas nós teríamos a cada 3 meses um corpo novo. Mas nós vemos que isso não acontece. Então, o que é que nós precisamos? De ativar as células estaminais. Vocês podem me perguntar, Tati, mas como é que o peptídeo de como é que o X39 funciona mesmo? Então, deixem-me-vos dizer. Está provado, há dados feitos, estudos feitos pela empresa, em que há um alívio rápido da dor. E entenda-se aqui a palavra rápido como depende corpo para corpo. E depende do quê?
da quantidade de stress oxidativo que eu tenho dentro de mim. Muitas pessoas me dizem, em mim a dor desapareceu em horas, noutra pessoa demorou dias, depende do stress oxidativo de cada pessoa. A inflamação também reduz, a melhoria na cicatrização, a energia aumenta e a vitalidade também, a clareza mental e, minha gente, é tão necessária esta clareza mental para tudo na nossa vida. Melhorar o desempenho na prática de exercício, mas o X39 não atua só aqui. Ajuda também na recuperação mais rápida pós-exercício físico e melhora a aparência da pele. A pele é o nosso maior órgão do nosso corpo. Por isso, isto está estudado e estes são os benefícios. Mas eu vou trazer aqui ainda um dado adicional, que foi feito um estudo com o X39 relativamente a resultados a médio e longo prazo. E aquilo que existe como evidência é nos primeiros dias são ativados 4.000 genes. Nas primeiras 6 semanas ou ao final de 6 semanas, há um melhor equilíbrio cerebral, há diminuição dos sintomas de transtorno pós-traumático, assim como a ansiedade e a depressão. Com 3 meses de utilização, há aumento da produção de colagênio, e o colagênio é uma proteína importantíssima no nosso corpo, primeiro para a sustentação dos nossos órgãos, também para a diminuição das nossas rugas, para o crescimento do nosso cabelo, também aumenta a integridade do sistema musculoesquelético. O que é que isto quer dizer? Toda a parte óssea e muscular. Há um estudo também, que ainda foi um estudo com uma amostragem pequena, mas já com uma incidência relevante, que há uma reversão no sistema cardiovascular. Então, na aplicação do X39 durante 6 meses, há uma reversão de 2 meses. O que é que isto nos indicia? Que realmente o nosso corpo consegue regenerar. O que é necessário? Como é que se aplica ao X39? Primeiro, retirando estas 2 películas de papel, nós colocamos numa zona do nosso corpo, preferencialmente durante o dia, enquanto estamos acordados, 12 horas depois tiramos, para quê? Para haver o processo de regeneração. É fundamental beber também 8 copos de água, porquê? Porque a água é condutora no nosso corpo. Nós somos feitos de 75% a 84% de água, ok? Quanto mais jovens nós somos, mais água nós temos no nosso corpo e é fundamental isto. E agora eu gostava de falar um bocadinho sobre, e aqui eu tinha dito no meu teaser no vídeo que eu iria falar um pouco sobre mim e sobre a minha experiência enquanto utilizadora do X39 e enquanto profissional de saúde. Então, eu comecei a utilizar o X39 no dia 27 de setembro do ano passado, estou praticamente a fazer um ano. E gostava de falar de como a LifeWave modificou a minha saúde e a minha prática clínica. Primeiro, eu considero que esta empresa está a trazer um novo conceito, um novo modelo de saúde. E porquê? Primeiro, regenerar é possível e durante anos e anos na faculdade, atenção que eu já sou um bocadinho dinossaurica, peço desculpa, porque já tirei o curso há 30 anos atrás, dizia-se que havia coisas órgãos que não eram possíveis de serem regenerados. Não acredito nisso, honestamente. Por outro lado, esta empresa traz um conceito que se chama reeducar é essencial. Reeducar a nossa mentalidade, reeducar as nossas células, reeducar a nossa forma de viver, de ser e de estar. A consciência que a LifeWave me trouxe vai muito alinhada com a minha prática, ao nível da naturopatia, mas também muito alinhada com aquilo que é os princípios que eu defendo para a saúde. Então, nesta forma, eu acho que a LifeWave faz parte de um caminho integrativo, ou seja, a tecnologia, hábitos saudáveis de vida, e já me ouviram falar certamente dos 5 hábitos da saúde: respirar, hidratar, alimentar, ok? Exercício físico e dormir, mais a consciência, termos consciência de nós, do nosso corpo, nós somos os nossos verdadeiros médicos. É importante nós percebermos o que é que se passa connosco. E por último, eu gostava de dizer aqui um bocadinho o que é que eu tenho visto em consulta, o que é que eu tenho visto com as pessoas. Então, na minha prática clínica, peço desculpa, na minha prática clínica o que eu tenho visto é que a LifeWave atua em 8 áreas de saúde. E estas 8 áreas da saúde eu tenho visto benefícios. Então, vamos lá ao primeiro benefício. Nós primeiro somos energia. Energia adensada que forma matéria. O nosso corpinho. Mas como é que eu vejo isto? Eu trabalho com uma máquina de biofeedback que avalia a energia. Avalia a quantidade e a qualidade de energia das pessoas. E aquilo que eu vejo é que os utilizadores de X39 aumentam a sua energia, melhoram o seu sono. Praticamente o que eu vejo é que a vitalidade aumenta e a força vital, que para os chineses é Qi, e para outras comunidades é Qi, etc, etc. Eu vejo a força vital das pessoas a mudar. Claro que isto é muito subtil, isto não é uma coisa palpável, mas é uma coisa que as pessoas sentem também. Do ponto de vista emocional, eu vejo um aumento da vitalidade. E de que forma? Estabilidade emocional e leveza emocional. Eu vejo menos as pessoas andarem em loopings emocionais, vejo as pessoas a terem mais equilíbrio emocional.
Ao nível mental, regulação neuroenergética. Neuro vem de neurónios, energética vem de energia. De que forma, perguntam vocês? Com clareza, com foco e tomada de decisões. Por isso é que eu dizia lá atrás que era muito importante as tomadas de decisões. Do ponto de vista físico, isto é aquilo que é mais fácil de nós vermos, é a reparação celular. Eu vejo as pessoas mais ágeis, com mais movimento, com menos problemas ao nível osteoarticular, menos dores, menos alergias. Vejo também a melhoria ao nível imunitário e vejo ao nível da regeneração. Regeneração, deixem-me-vos dizer que o que eu tenho, eu quando faço uma primeira consulta, eu vejo a idade cronológica das pessoas porque elas dão acesso ao seu cartão de cidadão e vejo a idade metabólica das pessoas, que é a idade interna dos nossos órgãos. E ao longo de que as pessoas começam a aplicar o X39, eu vejo isto a aproximar-se mais, quando no início eu vejo diferenciais, e estou a falar mesmo de adolescentes, com diferenças de 20 e 30 anos, o que é super exagerado, mas eu vejo as pessoas a aproximarem estas duas idades. Ao nível relacional, o aumento da qualidade, isto chama-se biofield, eu só consigo expressar na qualidade das relações interpessoais. E quem for aos eventos da LifeWave vai ver a qualidade das relações das pessoas ao nível social. Há uma abertura social, há uma participação para o mundo, há uma sensação de pertença. As pessoas, quando vão aos eventos, experimentem a ir, eu não tenho outra coisa para dizer, experimentem a ir e vejam a qualidade humana. Eu costumo dizer que eu nunca vi tanta gente com tanto bom caráter, no sentido de querer estar vivo, bem disposto. Eu estou a ver aqui algumas caras de pessoas que sabem aquilo que eu estou a dizer, ok? As pessoas estão ali com um propósito, querem mostrar, querem dizer, olha, eu consegui isto, e sentem uma vontade incrível de falar com outras pessoas. Do ponto de vista financeiro, eu também já vi pessoas, eu próprio também começo a referir isto, com ganhos, ou seja, há uma maior estabilidade, há uma liberdade de escolha, há um aumento e uma clareza dos ganhos. Falem com a pessoa que vos convidou para aflorar melhor este ponto, está bem que eu hoje não vou falar sobre ele, mas é importante. Não se esqueçam que o stress financeiro é uma das principais causas da destabilização da saúde das pessoas. Muitas vezes eu em consulta pergunto às pessoas, então mas os sintomas dessa gastrite maximizaram, pioraram quando? E as pessoas muitas vezes dizem com clareza, quando eu fui despedida, quando o meu marido foi despedido, quando a renda da casa aumentou, quando eu tive esta dificuldade. Então, desde o Covid, desde 2020, isto tornou-se assim, a panágio quase constante, o stress financeiro. Por último, mas não menos importante, do ponto de vista espiritual. E o que é que eu quero dizer isto? A sensação de harmonia, a sensação de propósito, a presença interior. Muitas vezes eu ouvi dizer e ouço dizer por várias pessoas aqui da LifeWave que é a responsabilidade social, ok? Nós levarmos esta mensagem a outras pessoas de bem-estar. Por isso, para terminar, isto é aquilo que eu tenho visto neste 1 ano de utilização e de prática clínica com as pessoas que eu acompanho, são estas 8 áreas. Agora a minha pergunta para vocês é, como estaria a vossa vida se todas estas dimensões estivessem em equilíbrio? Se vocês escutassem o vosso corpo, se vocês pertencessem a uma comunidade que fala de saúde e que não fala de doença, se vocês sentissem que a vossa saúde iria começar a melhorar porque teriam menos dores, porque estariam mais disponíveis para viver, como é que seria a vossa vida? Então, quero dizer uma coisa, o caminho passa realmente pela regeneração do nosso corpo e por transformarmos a nossa vida, e isso vai impactar a vida de outras pessoas, sem sombra de dúvida, porque nós teremos toda a vontade de querer partilhar o que nós estamos a sentir, nós somos mamíferos, nós somos seres humanos e nós vivemos em comunidade. Eu espero ter sido clara, suficientemente clara com este tema, ter trazido aqui luz também a este tema. Relativamente à tua pergunta, eu desde 2020 vejo pessoas com muito stress financeiro e com muita agudização, e aquilo que o Manuel Martins diz, sim, é uma realidade. Eu vi muitas pessoas com cancro, os índices neste momento estão elevadíssimos em gente muito jovem, ok? E com situações já bastante complexas, que o fator financeiro atua aqui com duas formas. Primeiro, quem não tem, e depois quem que se quer tratar e também não tem, percebem? Por isso, temos estas duas situações e estas duas realidades. Eu diria que os níveis de stress, e eu tenho estudado muito esta problemática, dividem-se em 7 níveis. Temos o físico, o mental, o emocional, o relacional, e o relacional aqui estou a falar relações e ao nível familiar, cônjuge, etc. Depois temos o stress social, o stress laboral e o stress financeiro. São os 7 níveis de stress.
Sim, eu acho que é um tema que deve ser explorado, porque todos estes níveis levam àquilo que eu estive a expor hoje. Eu não quis entrar por estes níveis, mas falei só do stress agudo e do stress crónico. O stress agudo, como a doutora Susana disse, é assim, pontualmente ele pode realmente salvar a nossa vida, a questão é que está a deixar de ser pontualmente. E esse é que se começa a tornar preocupante. Rui, eu aceito o teu desafio, ok? Numa outra plataforma falarmos sobre isto, até porque eu tenho estudado muito este tema e não há consulta. Eu acho que a semana passada comentei com o Rui até que cada consulta dizia stress conjugal, depois a outra dizia stress financeiro, depois a outra dizia stress laboral. E eu dizia, mas não há dia hoje, não há uma consulta que eu não dê, venham as crianças até mim, por favor. Até que chegam as crianças e o que acontece? Stress de entrada na escola. E eu disse, pronto, hoje é o dia do stress, não vale a pena mudarmos isto. De facto está a ser com níveis muito preocupantes. Vamos olhar para isto de uma outra forma. A LifeWave pode nos ajudar a vários níveis. Acho que fazermos aqui um trabalho concertado, quem é economista trata ao nível das finanças, que não é a minha área, mas que eu levo, e a doutora Susana certamente também ouviu isto nas consultas, como muitos profissionais ouvimos nestas consultas, e cabe-nos a nós olhar para isto de forma integral. Eu acho é que a LifeWave atua na nossa saúde integral. E quem está aqui como convidado pode não estar a perceber muito bem, mas de que forma é que isso é assim? Falem com quem vos convidou, que a pessoa pode vos dar exemplos mais concretos. Porque de facto, se nós virmos isto de uma forma mais integral, mais holística, vão ver que há aqui muitas respostas que podem realmente ajudar.